Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Nova pesquisa Datafolha mostra a aprovação e reprovação do governo. Começa agora, Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre, amigas, amigos? Estamos aí fechando uma semana, né, Rodolfo, com números que são sempre interessantes. Quem trabalha com política é sempre ávido de ter números, porque os números é uma forma científica da gente conseguir entender melhor o que a gente analisa aqui todo dia. E as pesquisas, elas demonstram o cenário atual. A gente sempre gosta de ressaltar esse dado porque é um retrato de momento, como é dito. Porém, é um retrato que projeta futuro. E é nesse ponto que a gente vai analisar. Porque saiu a pesquisa da Datafolha, que pesquisou grande parte do país na amostragem que ocorreu entre os dias 12 e 13 de setembro, portanto, há pouquíssimo tempo atrás, com uma margem de erro de 2%. E essa pesquisa, Rodolfo Lago, ela trouxe números que nos chamaram a atenção, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a pesquisa mostra aí uma série de coisas aí que devem servir de alerta, né, para o governo do presidente Lula. O que ela mostra, basicamente? Assim, a aprovação do presidente está estabilizada no patamar agora de 38%. Na pesquisa anterior era 37% e na anterior ainda 38%. Então, quer dizer, está estabilizado, ele mantém mantido esse patamar de 38%. Né? Agora, houve um aumento que acima da margem de erro na reprovação. Ela passou de 27% para 31%. Então esse é um primeiro sinal de alerta, quer dizer, essa reprovação está aumentando, encostando ali na aprovação. O que indica, Alexandre, e isso é importante a gente dizer, é que passado aí já quase um ano da última eleição, né? A eleição foi em outubro, o país continua polarizado, o país continua dividido meio a meio entre os que gostam e os que não gostam, os que amam, os que odeiam. Esse número é muito claro e a pesquisa demonstra realmente que ele existe e continua, mas mostra mais coisas também que nós temos que chamar a atenção e levar para quem nos vê e nos ouve. Por quê? Desse número especificamente existe hoje 50% do eleitorado, ou seja, o Brasil polarizado, que não vota em Jair Bolsonaro de jeito nenhum. A pergunta é clara. Você vota em Jair Bolsonaro? Sim, não, de jeito nenhum. Você vota em Lula? Sim, não, de jeito nenhum. E 46% não vota em Lula de jeito nenhum. Portanto, aí está a cara que o Brasil está dividido. Um número que chama a atenção, e essa também é muito interessante, indo por o número principal que você falou da reprovação, Rodolfo, porque enquanto 38% aprova e 31% desaprova, nós temos uma margem de 30% que é considerado regular. Mas para os especialistas em pesquisas eleitorais, quando o número está abaixo de 40% e a aprovação deu 38%, a tendência que se projeta é que esse regular ele se some ao negativo. Portanto, nós estaríamos falando de 31% mais 30%. Ou seja, o presidente Lula teria mais ou menos 60% do eleitorado que não estaria satisfeito com a sua gestão. Pois é, e aí tem outros dados aí um pouco que vão apontando nessa linha de que pelo menos ali uns sinais amarelos precisam
ser ascendidos ali no governo. Porque caiu o percentual daqueles que têm uma perspectiva de futuro de que o governo vai ser bom. Caiu de 50, você tem os números aí, né, Alexandre? Tenho sim. É o futuro. Quando se projeta o futuro, você tem 43% acredita que o futuro será entre ótimo e bom. Só que você tem 28% que acredita que será ruim e péssimo. E aí vem a questão do regular, que neste caso específico, no mesmo raciocínio anterior, se somaria com positivo, porque o melhor está 43%. Você tem 26% de regular. Então você teria também, mais ou menos, um pouco mais de 60% da população que, apesar de não estar satisfeita com a atual gestão, ela acredita que poderá ser boa. Ou seja, de alguma maneira, ela deseja que seja melhor. Mas esse percentual caiu com relação à rodada anterior porque era 50% os que acreditavam que o governo ia melhorar, ia ser bom ou ótimo, e agora isso caiu para 43%. Então, na verdade, você tem esses sentimentos, né? A pesquisa chega até em outro momento a sondar esses sentimentos, e há um percentual muito grande de pessoas que julgam que dizem que seus sentimentos são sentimentos de tristeza, de medo, em patamares aí que são próximos dos patamares do governo anterior. Então, quer dizer, há esse sentimento aí, agora o governo não está conseguindo ainda melhorar essa sensação em boa parte das pessoas de que as coisas estão melhorando. E sabe outro número que acaba confirmando essa sua análise, é muito claro isso para a gente, é um número que dá que 53% dos entrevistados disseram que Lula não fez o que eles esperavam, enquanto 25% apenas diz que fez o que esperavam. Esse número de 53% que não fez o que esperavam, somado à desesperança que você falou, é justamente o que explica esse momento. Ou seja, até aqueles que votaram em Lula acreditando que poderia ser melhor, neste momento o seu grau de ânimo, podemos dizer assim, está menor do que no passado. Pois é, então acho que são vários sinais de alerta que essa pesquisa deixa para o governo, no sentido de dizer isso, quer dizer, embora a aprovação, como a gente disse no começo, esteja estabilizada, e isso não deixa de ser uma boa notícia para o presidente, há diversos outros sinais de alerta que deveriam ali ser levados em consideração pelo governo, no sentido de que há uma frustração de expectativas muito grande que o governo precisa, de alguma forma, tentar reverter daqui para frente. Né? E aí a gente pode levar também, para quem está do outro lado, entender aonde que o presidente Lula pode reverter, portanto, onde ele tem mais força, e aonde ele deveria se preocupar, que é justamente onde ele não tem popularidade. Porque a pesquisa demonstra números que a gente já conhece do passado, mas sempre vale a pena ressaltar. Nesta pesquisa atual, 49% dos apoiadores de Lula estão na região nordeste do Brasil. 53% dos que apoiam o presidente Lula são justamente os menos instruídos. E entre os mais pobres ele tem uma popularidade em 43%. E isso se contrapõe justamente à questão da polarização. Por quê? Justamente aonde a rejeição de Lula é maior, no sul do Brasil, coincidentemente, uma população mais instruída, que coincide com 39% de escolarizados em todo o Brasil, de 44% dos mais ricos, e aí vem aquela disputa que já está desde o início do ano, mas especialmente da eleição, sendo colocada, que é a disputa entre os evangélicos. 41% ainda não gostam do presidente Lula. Ou seja, nós temos um país polarizado, nós temos um eleitor que, ainda que tenha apostado no governo do presidente Lula, não está mais com o ânimo que teve no início, e nós estamos vendo o presidente Lula numa nova viagem internacional. Portanto, Rodolfo, aqui a gente já colocou muito nesse conteúdo a importância do presidente se preocupar com o seu quintal, com a sua casa,
Porque, claro, o mundo está globalizado, ele tem uma visão de governo que é importante, o Brasil está interligado com todo o planeta. Mas o Brasil tem problemas hoje que precisam de uma atenção maior. É verdade, né? O que eu acho que a pesquisa mostra é isso. Tem um quintal aí a ser varrido, a ser limpo antes de se pensar em ir para a calçada, atravessar a rua, né? É por aí. E aqui a gente encerra com estes alertas esta semana e este conteúdo, agradecendo a sua paciência e a sua audiência. É isso aí, gente. Um bom fim de semana aí para todo mundo, viu? Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Até semana que vem. Obrigado e até segunda-feira.